Agradecer a presença da Adriana Araújo, engenheira ambiental e chefe de meio ambiente da Prefeitura de Conceição de Alagoas, de Minas Gerais. Obrigada, Adriana. Luiz Felipe Couturato, especialista em resíduos e biogás da Unido. A Helena Buiz, diretora da Secretaria de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional. A Eliana Cátia, vice-presidente da ABS. E a Anne Caroline, representante do segmento de catadoras e empreendedora, né? E não menos, por favor, a Priscila Santos, né, a consultora de gênero e mudanças climáticas que está nos apoiando, dando substância técnica, né, às nossas reflexões. E a Mariana Silva, que também atua na GIZ e segura essa agenda de discussão de gênero também no âmbito dos projetos. Bom, e a cada um de vocês, né, que está pegando o inicinho da noite para estar aqui com a gente nesse bate-papo. E primeiro dizer que a nossa conversa de hoje, a nossa interação é algo que é para, de fato, ser algo aberto, ser algo tranquilo. Eu diria que todos nós estamos ainda aprendendo, ainda mais que somos especialistas os que são especialistas em resíduos sólidos urbanos, muitos não trabalham diretamente com temáticas, né, sociais e de gênero. Então, hoje aqui a gente busca mesmo sensibilizar um pouco mais essas discussões e ouvir a opinião de todos vocês. Eu queria iniciar com uma perguntinha para vocês. A gente não vai ter oportunidade de ouvir cada um, né? Mas eu queria sugerir que vocês acessassem um link que está sendo compartilhado agora também no chat, que é da plataforma Mentimeter, esse que a Nádia acabou de compartilhar. Então, eu pediria a gentileza para vocês clicarem nesse link e responderem a primeira pergunta que vai aparecer para vocês, que é: você já atuou com algum tema relacionado à gestão de resíduos sólidos urbanos? A princípio é clicar nesse link e aí sim você já vai receber ali uma opção de responder sim ou não para essa primeira pergunta. Após você votar na primeira pergunta, né, respondendo sim ou não, tem a segunda, vocês podem ir para a próxima, que é: na sua área de atuação, até que ponto as questões de gênero e aspectos sociais são levados em consideração? E a segunda pergunta, a resposta não é sim ou não, a resposta é pouco, regular, muito ou não são considerados, né? Na sua área de atuação, até que ponto as questões de gênero e aspectos sociais são levados em consideração? E aí, nessa leitura do QR Code, já vai aparecer a pergunta e você pode responder pelo celular, esse QR Code aí. Nádia, você pode auxiliar para ver com a gente a quantidade de pessoas que responderam? Aqui a gente já tem, né, pessoas... Você pode voltar para a primeira pergunta, Mari, por gentileza? Você já atuou com algum tema relacionado à gestão de resíduos? A maioria das pessoas que responderam, né, já atuou nessa agenda, que é uma agenda bem ampla, né? Quem já atuou sabe muito bem. E a próxima pergunta, Mari, por favor. Se na sua área de atuação, até que ponto essas questões de gênero e sociais são levadas em consideração? Regular e pouco, né, tem a maior parte das respostas, e 4, né, dos respondentes disseram que muito. Então, a gente tem aí, né, um olhar mediano, né, sobre a incorporação e as tratativas desses aspectos na agenda de resíduos. Bom, isso foi só para ter um breve termômetro, né, de vocês, que infelizmente a gente não vai conseguir interagir diretamente com todo mundo, mas vamos aquecer os tambores e antes da gente entrar para uma palestra inicial, né, para uma apresentação inicial de alguns inputs sobre esse tema, de alguns insumos para a nossa discussão, eu queria só desdobrar um pouquinho com vocês o título do nosso webinário. O título do webinário é Diálogos sobre a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, Perspectivas Sociais e de Gênero para a Promoção de uma Economia Circular. Se a gente for desagregar esse título, a gente já tem Gestão de RSU, Perspectivas Sociais, de Gênero e Economia Circular. A gente tem 4 temas abundantes, né? Talvez caberiam aí discussões muito mais aprofundadas. Mas eu queria só
alinhar com vocês um pouquinho por que a gente falou de gestão de resíduos sólidos urbanos e não gerenciamento, né? A gente está focando na gestão integrada de resíduos sólidos urbanos, justo que, por definição da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, ser um conjunto de ações voltadas para a busca de soluções em resíduos sólidos, que contempla já as dimensões políticas, sociais, culturais, econômicas, ambientais, de controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. Então, aí é um pacote, né, de perspectivas e visões que, de fato, podem prover uma gestão integrada de RSU, e esse é o grande desafio dessa agenda, né? Para os que trabalham com ela, vocês sabem muito bem. E quando a gente fala de economia circular, a gente pode estar tocando num conceito que ainda é muito novo para muitos, né? Antes de falar de circular, eu queria só mencionar o linear. O linear foi como foi o nosso modelo econômico, né, das últimas décadas, que sim chegou a algumas escassezes, né, do ponto de vista social, de recursos, matérias-primas. E nessa nova discussão aí dos últimos 20, 30 anos, a gente está refletindo sobre a possibilidade de ter uma economia circular baseada num sistema regenerativo e restaurador. E o que seria isso? Que de fato provesse benefícios para toda a sociedade. Nada mais, nada menos que também parte disso a gestão integrada de resíduos sólidos urbanos. Então, o nosso olhar ele é focado numa economia circular, ou seja, em prover a maior possibilidade de otimizar o uso de recursos naturais, de uso de energias renováveis, otimização dos produtos para que eles durem mais enquanto no seu ciclo produtivo. Então, pensar em formas de reuso, de reciclagem, de novos conceitos de design para produtos e também num gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos. Hoje à noite, pelo tempo que a gente tem, a gente vai trazer essa fotozinha de algumas perspectivas sociais e de gêneros. Então, a discussão de hoje ela é limitada pelo seu tempo e por a gente estar falando só de um pouquinho da complexidade do tema. Então, já gostaria de agradecer a vocês por estarem enriquecendo a discussão de hoje. No início, como preparação para esse diálogo, a gente teve um estudo, um diagnóstico que foi feito pela consultora que vai apresentar para vocês alguns insumos para discussão, que a gente chama de uma nota conceitual. Essa nota conceitual é um início, eu diria que ela é um primeiro rascunho de ideias sobre essas perspectivas que a gente vai estar compartilhando com vocês. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para Priscila Santos, né, que é a consultora na temática de gênero e mudanças climáticas, e pedir para que você faça essa breve apresentação para a gente, Pri, para aquecer os motores da nossa discussão. Obrigada. Bom, primeiro de tudo, acho que a Egna falou bastante sobre o setor, sobre a gestão de resíduos sólidos, né? E, bom, para aqueles que estão com 2 pés no setor ou 1 pé no setor, nada de muita surpresa, mas o que pode ser surpresa para quem atua no setor é porque, afinal, discutir abordagens sociais e de gênero na gestão de resíduos sólidos urbanos. E também pode ser uma surpresa para quem trabalha com gênero, como é que gênero pode ser tratado dentro da gestão. Então, eu coloco aqui para a gente umas primeiras reflexões para tentar unir, né, esses dois pedaços de informação. Então, basicamente, a gestão de resíduos sólidos urbanos, a gente tem que encará-la que abordar aspectos sociais de gênero não necessariamente precisa ser um fardo, né? Ele pode servir, na verdade, como uma engrenagem para gerar emprego, gerar renda, reduzir pobreza, ao mesmo tempo que contribui com a redução de desigualdades sociais e de gênero. E também também contribui com o combate às mudanças climáticas. Quer dizer, a gente pode sim pensar na gestão de resíduos sólidos urbanos como uma proposta ganha-ganha, onde pode ganhar o clima, pode ganhar uma gestão mais eficiente de resíduos e pode sim ganhar a diminuição ou mitigação de desigualdades sociais e de gênero. Essas abordagens sociais e de gênero na gestão de resíduos, atualmente, elas existem, mas elas estão concentradas
em um pedaço da gestão de resíduos, digamos assim. Elas estão concentradas em atividades que são realizadas por catadores e especificamente na etapa de reciclagem. E o que a gente vai falar hoje aqui é que é possível e é necessário ampliar esse olhar. A gente precisa entender que abordagens sociais e de gênero podem ser tratadas em todas as etapas da gestão de resíduos sólidos urbanos, desde o planejamento dessa gestão, até a implementação, até, enfim, eu vou mostrar algumas das etapas para a gente parar de olhar para aspectos sociais e de gênero só no fim, digamos assim, dessa história, né? Mas, basicamente, é muito importante que essas abordagens sociais, sim, estejam também nessa ponta da cadeia produtiva, né? Porque catadores são responsáveis por cerca de 90% da reciclagem de resíduos no país. Quer dizer, eles são muito importantes. Eles basicamente carregam nas costas a reciclagem de resíduos. Então, é importante que, sim, para eles tenha uma abordagem social e de gênero muito cuidadosa. Até porque de 800 mil catadores em atividade, aproximadamente 70% são mulheres. Né? Então, esse é um dado do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis de 2010. E um dado ainda mais recente demonstra que a maioria dessas pessoas, desses catadores, é negra, de baixa escolaridade e periférica. Então, como não olhar, né? Como não considerar aspectos sociais e de gênero diante desse retrato da gestão de resíduos sólidos, né? Mas apesar do protagonismo das mulheres no setor, apesar delas serem maioria, isso não necessariamente foi traduzido em melhores condições de trabalho para essas mulheres, né? A gente vai falar um pouco daqui a pouco em como essas mulheres são invisibilizadas, não reconhecidas, o seu trabalho não é dado o valor que é necessário. Pode passar, por favor. Bom, vou falar um pouco então sobre esse panorama. Como é que está a situação atual da discussão social de gênero na gestão de resíduos sólidos no Brasil? Como a gente sabe, as cidades brasileiras enfrentam desafios gigantescos e esses desafios, eles são tanto para a implementação da gestão de resíduos, quanto na implementação de políticas sociais e quanto na implementação de políticas climáticas. Quer dizer, essas três agendas são grandes desafios para as cidades brasileiras. Mas na gestão específica de resíduos, a relação entre essas agendas ela é intrínseca, né? Uma está muito ligada à outra, porque quanto melhor o gerenciamento desses resíduos, maior é o potencial de redução das emissões de gases de efeito estufa associados a esses resíduos e maiores são as condições de melhoria nas condições de vida da população, principalmente da população mais diretamente ligada à gestão de resíduos. E como eu falei, o setor de resíduos sólidos ele já é pautado por abordagens sociais, né? Esse é o panorama atual, mas essas abordagens são focadas somente no que eu estou chamando de ponta da cadeia produtiva da gestão de resíduos. E aí você poderia pensar, mas então há abordagens sociais na ponta da cadeia, então isso está indo muito bem. Na verdade, não. Mesmo assim, apesar da relevância da atividade desempenhada por catadores, essa ainda é uma tarefa desprotegida, exercida de forma precarizada, sem acesso a direitos básicos, e é uma atividade extremamente exposta a condições insalubres. E a Anne Caroline daqui a pouco pode falar um pouco mais para a gente sobre essa realidade com muito mais propriedade. Mas só para dizer então que essas abordagens sociais existem, mas elas não estão dando conta, digamos assim, de dar melhores condições para esse público, para esse grupo. E além disso, a gestão de resíduos sólidos ela é majoritariamente feita atualmente de forma isolada de outros setores da economia. Como a Helena falou rapidamente, uma visão de economia circular, ela integra a gestão de resíduos sólidos juntamente com políticas de agricultura, né? Por exemplo, você pode ligar resíduos advindos da agricultura para a produção de insumos, para a produção de adubo, por exemplo, isso pode gerar
gerar renda para populações mais vulneráveis. Você pode pensar nos resíduos da agricultura, da indústria. Você pode pensar em como essa indústria pode produzir insumos mais duráveis. Você pode também conectar a gestão de resíduos sólidos com energia, com a produção de energia de insumos né, e de resíduos através de biodigestores. Então, assim, olhar para a gestão de resíduos sólidos somente do ponto de vista setorial, ele acaba sendo limitado, né? Então, a integração com outros setores, ela também pode melhorar tanto o desempenho da gestão dos resíduos, da gestão desses resíduos, como também contribuir para o combate às mudanças climáticas e também para o combate às desigualdades sociais, já que uma economia circular pode gerar muito mais emprego, muito mais oportunidade, distribuição de renda. Pode passar, por favor. Bom, nesse panorama, continuando nesse panorama, quando a gente olha para a atual situação de como o setor de resíduos sólidos urbanos no Brasil trata a abordagem de gênero, o que a gente percebe? Que a maioria, apesar de a maioria de mulheres no setor serem responsáveis por atividades de triagem, classificação de resíduos, essas atividades de subimportância são subvalorizadas, principalmente se a gente compara essas atividades com outras que são tidas culturalmente como mais masculinas, né? Como, por exemplo, a operação de máquinas, carregamento e transporte de materiais. Quer dizer, as mulheres recebem muito menos do que homens, por exemplo, fazendo essas outras atividades, que não necessariamente são mais importantes. Então, quando a gente olha para o protagonismo das mulheres na gestão de resíduos, ele deve ser reconhecido não somente dentro dessas atividades que elas já são maioria, né? Mas ele deve ser reconhecido em diversos níveis, né? Desde quando a gente olha para cargos de liderança, como prefeitas ou como gestoras públicas e privadas na área de resíduos sólidos, mas também até mulheres que estão lá trabalhando no dia a dia em cooperativas de reciclagem, lidando com o manejo direto de resíduos. A gente precisa olhar para essas mulheres em como a gente pode dar mecanismos para catapultar, né, e promover o protagonismo delas e reconhecer que esse protagonismo já existe, na verdade, mas ele não tem sido acompanhado de melhores condições para as mulheres, né, de trabalho e de vida. Então, abordagens sociais e de gênero, elas devem fomentar o empreendedorismo feminino no setor como um todo, né? De todas essas etapas e todas essas mulheres nas diferentes perspectivas de atuação sobre o setor de resíduos. Desde o planejamento estratégico, se existem mulheres que estão tomando essa decisão, até a implementação dessas políticas, né? Pode passar, por favor. Então, aqui eu trago, por exemplo, essas diferentes etapas da gestão de resíduos sólidos urbanos, né? Então, você pode pensar no planejamento setorial e você pode perguntar, existem mulheres colocadas dentro desse planejamento setorial ou dentro do planejamento a consideração de abordagens sociais e de gênero? No processo de tomada de decisão, para tomar essa decisão, mulheres são consideradas, as necessidades de mulheres ou outros grupos vulneráveis são considerados. Em processos de consulta e participação social, é garantida a participação de mulheres ou de mulheres que trabalham em cooperativas, né? Elas têm a chance real de colocar a sua opinião, de colocar as suas necessidades, até mesmo no processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Quando a gente fala em economia circular, muito se fala em pesquisa, novos produtos, novos processos. Até que ponto mulheres fazem parte dessas pesquisas? Até que ponto mulheres que trabalham no setor de resíduos sólidos têm acesso, né, a fazer parte de todos esses processos? Vocês podem olhar nessa figura aí, no meio a gente tem alguns objetivos do desenvolvimento sustentável, né? E eu dei destaque justamente para aqueles relacionados à redução da desigualdade de gênero, à redução de desigualdades sociais e à redução da pobreza, né? Quer dizer,
todas essas etapas que vocês podem ver aí, planejamento setorial, tomada de decisão, participação, pesquisa, desenvolvimento e inovação, e até implementação de rotas tecnológicas, que é um conceito bem técnico, que depois a gente pode tirar uma dúvida se surgir, mas em todas essas fases, elas podem contribuir para esses objetivos do desenvolvimento sustentável, elas podem contribuir com diminuição de desigualdades sociais e de gênero e com uma política mais eficiente de resíduos sólidos. E além disso, em todos esses processos... Só para avisar que você tem 3 minutos. Tá bom. Só para voltar rapidinho, em todos esses processos, acesso a financiamento é essencial para garantir que modelos de negócios inovadores possam florir, né, no setor e garantir que, para acesso a financiamento, haja critérios de gênero, raça e classe para garantir que esse financiamento é democrático, né? Vamos correr um pouquinho mais. Bom, então essas questões sociais e de gênero precisam ser pautadas na gestão de resíduos sólidos, porque, como eu já falei, a maior parte da população que lida com o manejo está em alta situação de vulnerabilidade. É negra, periférica, de baixa renda, de baixa escolaridade e majoritariamente mulheres. Então, ignorar essas políticas, como essas políticas setoriais, as mudanças climáticas afetam essas pessoas, é correr o risco de potencializar ainda mais essas desigualdades já existentes, né? Então, a gente olhar para a gestão de resíduos como uma oportunidade de associar desenvolvimento sustentável à melhoria de condições de vida, principalmente dessas pessoas, é uma oportunidade. E para isso é primordial a gente garantir a segurança do trabalho das pessoas que trabalham nesse setor. Pode... Bom, e por que a gente precisa de políticas responsivas às desigualdades sociais de gênero? Bom, a gente está falando, no momento atual, de crises que acontecem ao mesmo tempo. Crise climática, sanitária por conta do Covid, crise econômica. Todas essas crises afetam a população como um todo, mas as pessoas são afetadas de maneiras diferentes. Dependendo do gênero, raça, classe e território que essas pessoas vivem, essas condições podem desempenhar um papel muito importante na capacidade dessas pessoas enfrentarem essas crises, né? Além de outros critérios como idade, renda, tipo de emprego que elas têm, grau de instrução e etc. Então, esses fatores afetam a capacidade das pessoas de obter acesso a serviços essenciais e de ser resiliente, né? Então, a gente está falando aqui de um fenômeno da dupla exposição, onde pessoas já estão expostas por vulnerabilidades sociais e elas são também expostas a vulnerabilidades ambientais. Então, esse é o exemplo, por exemplo, de pessoas que sofrem, a maior parte de pessoas que sofrem com deslizamento de terra e enchentes, elas são de baixa renda e são negras e pardas. Esse é um dado do IBGE. Só para dizer como essas pessoas estão muito afetadas. E por isso a gente tem a necessidade de uma abordagem interseccional. Mas o que é essa palavra grande, interseccionalidade? Nada mais é do que reconhecer que as pessoas vivem em diferentes realidades, sofrem impactos das mudanças climáticas e de outras políticas de maneiras diversas, dependendo da situação em que elas se encontrem, nessa estrutura de poder e com base nesses contextos específicos que elas se inserem. Então, dependendo da sua cultura, da sua capacidade, da sua sexualidade, da sua identidade de gênero, identidade racial, do acesso à educação que essa pessoa tem, ela pode estar em diferentes graus de vulnerabilidade. Pode passar. Então, para isso, a gente precisa de uma abordagem interseccional, principalmente num contexto de pandemia, onde essas desigualdades sociais ficaram ainda mais marcantes, né? Então, a gente sabe, as pesquisas demonstram, e há dados que demonstram, que jovens, mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade social, como populações periféricas, né, negras e de LGBTQIA+, elas estão mais expostas aos efeitos das mudanças climáticas, além de estarem mais expostas aos efeitos da pandemia, né? Então, nesse contexto de crises, as políticas que enfoquem somente no retorno econômico ou numa abordagem emergencial, elas não são suficientes, porque a gente está tratando aqui de desafios estruturais, né? Então, quando a gente fala em esforços de retomada econômica ou na atuação de governos locais, eles precisam funcionar como uma alavanca para incluir, né, e para inserir esses grupos desfavorecidos na economia, para gerar mais emprego e renda e contribuir com uma transição justa, com uma economia de baixo carbono, e ao mesmo tempo com o alcance da justiça climática
Então é isso. Obrigada, falei rápido, mas depois estou à disposição para responder qualquer pergunta. Muito obrigada, Priscila Santos. E agora a gente vai começar uma rodada de discussão com os nossos convidados. Eu gostaria de, primeiramente, apresentar a todos vocês a nossa primeira convidada, a Adriana Araújo, que é engenheira ambiental e chefe de meio ambiente da Prefeitura de Conceição das Alagoas. Também possui pós-graduação em Gestão, Auditoria e Perícia Ambiental, pós em Direito Ambiental e perita judicial no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, coordenadora e voluntária dos projetos ambientais da APAI e CRAS. Adriana, muito obrigada pela sua participação hoje aqui. Eu começo já te convidando a refletir um pouquinho com a gente em como é ser uma liderança feminina na administração pública local. Quais são os principais desafios e oportunidades em atuar nessa área de RSU que você gostaria de compartilhar com a gente? Ah, sim. Primeiro, eu gostaria de agradecer, muito obrigada pelo convite, fico muito honrada. E, assim, a Priscila falou muito sobre as mulheres, né? E eu vou entrar mais num contexto de gênero mesmo, né? Porque a primeira pergunta, né? Por eu ser uma mulher trans e conseguir tudo isso, né? Essa correria que eu busquei, que eu lutei e trabalhei, estudei, e hoje, né, eu direi que é uma conquista. Isso é uma conquista. E é uma conquista, por que é uma conquista? Porque são anos de trabalho, são anos de buscando principalmente o respeito das pessoas e mostrar que que eu também tenho capacidade técnica para isso, né, para fazer essa gestão, trabalhar nessa gestão de resíduos sólidos, que é uma coisa. E meu trabalho, eu faço com muito orgulho e amor. Essa palavra, gente, amor, ela é muito importante. Quando você faz ela com amor, dela vem o respeito, vem o sucesso, vem o reconhecimento, enfim. Então, eu acho isso muito importante. Como você disse, né, eu acho que no mercado de trabalho hoje, principalmente as pessoas mais vulneráveis são as de gênero, né? E eu hoje como a minha posição, eu acho que eu tenho uma representatividade, né? Nós precisamos dessa representatividade e mais espaços, né? E oportunidades. As pessoas precisam de oportunidades de trabalho para mostrarem realmente, né, que podem ser capazes disso, né? Às vezes eu fico pensando, né, eu tive esse privilégio, né, de ter essa oportunidade de entrar na gestão pública como estagiária, né, e olha, e hoje, tudo isso que eu conquistei, né? E eu não sou só reconhecida aqui na cidade, como sou referência em outros lugares também, nessa questão de resíduos sólidos. E principalmente, como eu disse, por ser uma mulher trans, né? Jamais todo mundo pensaria que, né, uma pessoa pode chegar a tal ponto. Enfim, os desafios aqui que você quais os principais desafios e oportunidades? Os desafios, eu acho que o maior desafio dos gestores públicos aqui, no meu caso, eu vejo que é a inclusão. Por mais que a gente, né, tente ajudar, né, são pessoas, como disse a Priscila, são pessoas de baixa renda, que não têm uma escolaridade, e talvez nem querem, né, buscar essa escolaridade, mas infelizmente o mercado de trabalho, ele cobra isso da gente, né, a sociedade cobra isso. E então eu vejo um grande desafio essa inclusão dessas pessoas, porque talvez elas podem até ser inseridas, mas vão ganhar pouco, vão, né, não vão ter aquele olhar como eles me veem hoje. Mas esse, para mim, é um desafio na gestão local. E e oportunidades, né, também, então, como eu disse, né, as pessoas precisam de oportunidades. E aí, esse é o lance, é oportunidade, porque talvez você vê uma pessoa
Porque independentemente de se ela seja branca, preta, ou qualquer homem, mulher, trans, ou que seja, dá uma oportunidade para essa pessoa mostrar o trabalho dela, né? E se você não gostar, tudo bem, mas dá essa oportunidade, que muitas pessoas precisam disso. A maioria das pessoas que me procuram falam, Adriana, conversa lá com o gestor para me dar essa oportunidade. Elas falam sempre essa palavra que eu acho que é de grande importância. E a inclusão, né? Obrigada, Adriana. Obrigada mesmo. Acho que já fica uma pergunta no ar, né, para o segundo momento, que é como dar oportunidades, né? Que seriam essas oportunidades? E aí eu já passo a palavra para a Anne Caroline. É um prazer ter você aqui com a gente, representando o segmento de catadoras e segmento de empreendedora, né, mulher. Começou a trabalhar como catadora de recicláveis, né? A Anne sabia pouco sobre o trabalho de coleta e reciclagem. Hoje, né, a Anne usa todas as suas redes sociais para ensinar as pessoas a separarem seus resíduos corretamente e dar visibilidade aos catadores, mostrando o impacto do trabalho para o meio ambiente e expondo também os preconceitos que os profissionais encaram nas ruas. Então, Anne, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu já começo um tanto quanto curiosa, querendo saber, assim, na vida real, né, na prática, como é que é ser catador e como o seu trabalho e de muitas outras pode ser mais recompensado e reconhecido. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, desejar uma boa noite a todo mundo que está aqui presente e dizer que ser catador, assim, é muito difícil, sabe? Porque geralmente eu falo para as pessoas que quando a gente é catador, parece que a gente paga para trabalhar, sabe? Tem essa reflexão porque colocar a nossa carroça na rua diariamente é um ato de protesto. E quando eu entrei nesse mundo, sabe, eu vim lá do Mato Grosso do Sul, sou de uma cidadezinha que chama Corumbá, e eu vim para cá, para São Paulo, em busca de uma oportunidade na minha área. Eu sou designer gráfica formada, e aí eu nunca imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei através dessa percepção do meio ambiente, da reciclagem, e de repente me vi ali, sabe? Aprendi a reciclar com o meu marido e comecei quando eu aprendi foi amor à primeira vista, sabe? Eu conheci a reciclagem e eu achei maravilhoso porque, em primeiro lugar, era uma educação que eu nunca tinha tido na escola, nem dentro da minha família, sabe? É uma coisa que é uma necessidade da sociedade. Então, o meu papel ali na rede social, assim, eu falo que mesmo que seja o trabalho de uma formiguinha, é de estar presente falando sobre isso, porque as pessoas ainda precisam muito dessa educação e desse conhecimento. Então, quando eu me vi fazendo aquilo, eu comecei a refletir sobre o dia a dia, sobre a importância daquele trabalho. E aí eu comecei a pensar como era injusto, sabe? Em pouco tempo trabalhando com a reciclagem, eu comecei a observar o preconceito tanto da sociedade com os catadores, com a catadora mulher e até mesmo dos catadores homens com as catadoras mulheres. Porque é uma profissão altamente masculina, apesar daquele dado do movimento nacional, que conta muito, acho que, das catadoras de cooperativa, né? Que nas cooperativas são muito mais mulheres, mas nas ruas é totalmente o contrário. Nas ruas você vê uma profissão massivamente masculina. Então, assim, uma mulher na rua, geralmente, catando resíduos, ela tem que se fazer respeitar. Ou então ela tem que estar acompanhada de um homem. No meu caso,
Eu tive que me fazer respeitar quando sozinha e percebi que eu fui mais respeitada sempre quando meu marido estava do meu lado. Isso é muito difícil e muito triste, porque muitas mulheres que são chefes da sua família precisam estar nas ruas fazendo esse trabalho também. Então, é uma questão realmente muito ampla, sabe? Envolve muito a parte social. E quanto ao dia a dia mesmo na profissão, infelizmente, assim, é uma profissão muito precária, sabe? A gente tem que lidar com esse trabalho maravilhoso, um trabalho imenso, porque se a gente for parar para pensar no tamanho disso, a reciclagem ela acontece porque o catador está ali, sabe? Eu sempre trago essa reflexão para as pessoas. Imagina as cidades sem os catadores nas ruas. O que seria de todos nós, sabe? A gente já está andando no meio do lixo porque realmente é o que aconteceria. Então, será que quando eu fico pensando, quando será que o poder público vai se movimentar para reconhecer esse trabalho, sabe? O trabalho do catador é um trabalho imenso e a gente sofre de diversas exclusões social, de saúde, moradia. Então, eu acho que a gente precisa muito de que hajam políticas que priorizem a saúde dos catadores, a moradia para catadores, porque nós somos profissionais muito específicos e profissionais muito invisibilizados desde o começo, desde os primórdios, sabe? Eu costumo falar muito sobre, lá no começo, a primeira denominação de um catador é uma palavra inglesa, scavenger, que significa urubu carniceiro. Então, eu falo que a nossa profissão nasceu do preconceito já, desde muito tempo. Então, o trabalho que eu faço é estimular a gente, enquanto sociedade, a trazer facilitações no dia a dia dos catadores, já que, por enquanto, parece que esperar isso do poder público possa ser uma utopia. Então, assim, a gente ter consciência de consumo, entender que a reciclagem ela começa lá na gôndola do supermercado, sabe? Quando a gente escolhe de uma marca que é preocupada, quando a gente escolhe uma embalagem que vai ser reciclada, quando a gente tem a consciência de lavar higienizar o nosso material reciclável, de chamar um catador para fazer essa coleta, a gente tem pequenos cuidados assim, pensando na facilitação do trabalho desses catadores, que é o quê? Infelizmente, aqueles dados estão corretíssimos quando dizem que o catador ele está sempre associado à vulnerabilidade. Infelizmente, a maioria dos catadores mora na rua. Morar na rua significa não ter acesso fácil à água, não ter acesso fácil à higiene, sabe? Coisas básicas de um ser humano diariamente. Então, enquanto a gente vive essa espera de que algo bom aconteça, de que o nosso trabalho seja reconhecido, de que um dia a gente seja remunerado, de que um dia a gente possa ter uma moradia digna, de que um dia a gente possa contar com uma remuneração que vá trazer alimento para a nossa mesa, creche para crianças de mães que são catadoras, sabe? Auxílio na saúde, acesso à saúde. Então, eu estimulo que as pessoas façam coisas mínimas. Quando possível, sei lá, colocar uma garrafa de água, por exemplo, chamar um catador, doar um tênis, que é uma ferramenta de trabalho para uma pessoa que faz atividade física o dia inteiro, e para o catador é um luxo, sabe? São pequenas coisinhas que a gente pode fazer
enquanto o melhor não acontece, enquanto a obrigação do Estado não acontece, né? Que é remunerar, é valorizar, é criar acesso em vários âmbitos, é da melhores qualidades de vida, é da EPI, sabe? É dar um salário ou remunerar de alguma forma. Então, infelizmente, assim, a gente caminha a passos muito lentos, mas eu acredito muito nessa comunhão, nessa troca de experiência e nessa transformação que está nas mãos de todos nós como cidadãos. É isso. Muito obrigada, Anne. Obrigada mesmo por trazer tamanha realidade e emoção, né, para essa discussão aqui de hoje. Fiquei até um pouco sem palavras, até falei assim, gente, não consigo nem controlar o tempo aqui, né? Tive que me auto-sabotar aqui, com todas as razões. Bom, gente, como eu falei, a gente vai passar por algumas, né, pessoas convidadas para trazerem as suas impressões. E nesse momento eu gostaria de convidar, já agradecendo a presença, o Luiz Felipe Culturato. O Luiz, ele é engenheiro ambiental, doutor em saneamento, trabalha há mais de 20 anos em projetos de resíduos sólidos urbanos. Ele atualmente está como especialista em resíduos e biogás da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. Luiz, eu acho que a gente agora vai dar um salto quântico, né? Porque estávamos ouvindo muito uma perspectiva da invisibilidade, da subvalorização, e eu venho para você com uma pergunta que é o lado oposto, é aquele título do webinário que fala de economia circular, né? Então, quando a gente pensa em economia circular, a gente está pensando que deve haver um planejamento mais integrado entre as políticas de gestão de resíduos e as políticas, por exemplo, do setor energético, né? Nesse sentido, seria um passo tanto para o desenvolvimento do manejo de resíduos, como também para a política energética, né, por meio de energias renováveis. A pergunta que eu te faço é como é que a gente pode impulsionar, por exemplo, a geração de energia por meio de resíduos e ainda assim beneficiar populações mais vulneráveis socialmente. E já te agradeço pela contribuição. Eu que agradeço. Primeiro, boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu também fiquei bastante... um pouco a gente trabalha com lixo, né? E a gente sabe que a nossa realidade, infelizmente, não é das melhores e a gente tem que trabalhar muito forte para mudar essa realidade. Pensando, ou seja, já mudando um pouco essa esfera, mas também pensando nessa inserção, ou seja, o lixo do Brasil, basicamente 50% é orgânico. Quando eu falo de orgânico, o que eu falo, a gente sempre fala de energia, mas quando eu falo de orgânico, o que a gente mudou a nomenclatura mundial, a gente não fala mais de fração orgânica de resíduos sólidos urbanos, a gente fala de desperdício alimentar, né? Então, o que a gente vê, na verdade, na fração orgânica, é um grande desperdício dos lares e comércios brasileiros, que a gente tem que enfrentar isso com seriedade. Porque quando a gente fala de energia, alimenta a energia, né? É o carboidrato ali que a gente está comendo. Então, quando a gente deixa de jogar um alimento fora, quando a gente vai num restaurante, por exemplo, e sobra alimento, o brasileiro tem aquela vergonha de não vou levar, quer levar para casa? Não, obrigado. Saiba que se você não leva, o restaurante é obrigado a jogar fora. Se você leva, você pode comer, você pode doar esse alimento, você pode fazer alguma coisa, você vai diminuir esse desperdício. Então, pensar no lixo, ou seja, quando a gente fala de energia, primeiro para nós nos movimentarmos, para nós sobrevivermos. Então, a gente está jogando muita energia fora no nosso lixo, né? Agora, trazendo já para a esfera de tratamento, então aí eu falo, ou seja, metade do lixo é orgânico. O que a gente pode fazer com esse orgânico? A gente pode fazer biogás. Biogás hoje a gente pode fazer biometano, que é considerado o biocombustível aí
mais limpo dentre os biocombustíveis disponíveis, né? Ainda mais oriundo de um desperdício. Então, a gente gera um biometano que pode rodar uma frota pública, que pode rodar um Uber, um táxi, o que quer que seja, a própria frota de coleta de resíduos. Então, a gente cria uma grande economia através desse desperdício. Então, você gerar energia através de resíduos, você cria uma nova economia, né? E criando essa nova economia, você cria, obviamente, um acesso a uma nova energia. E, obviamente, com tudo isso, é o que a gente estava conversando antes, ou seja, hoje a gente saiu dessa economia linear de pega, coleta, descarta, para pega, coleta, pega, ou seja, reduz, coleta e trata. Quando você passa para um tratamento, você tem um alto nível de empregabilidade. Então, ao passo que na coleta e no descarte, você basicamente ali no aterro, você tem um mínimo ali de empregos, ali dentro do tratamento você gera muito emprego para realizar esse tratamento, seja empregos diretos ali nessas instalações, sejam empregos indiretos aí, focados em toda a cadeia aí que a gente gera. Então, é muito importante a gente pensar e saber e entender que toda essa economia circular, o que a gente faz é justamente circular aí esse modelo econômico, sair de um movimento de pega, descarta para um movimento aí que você consegue aí integrar a sociedade justo como estava falando antes, e trazer um trabalho digno aí para esses trabalhadores que hoje são invisíveis. Ou seja, eu trabalho muito, por exemplo, com biogás e é um pouco isso, é a mágica das bactérias que transformam o gás, ou seja, as pessoas começam a se vislumbrar e realmente se capacitar. Então eu vejo que tem o tratamento de resíduos, a gente pensar no tratamento de resíduos aqui no Brasil de uma forma profissional, a gente vai conseguir gerar muito emprego aí ou seja, com todos os benefícios sociais que todos os cidadãos merecem e ainda gerando energia renovável através de um desperdício. Então, isso sem falar de outras formas de aproveitamento energético, focando só no biogás, mas eu vejo que a gente tem esse grande papel. E lembrando que, além da energia, você ainda gera o composto orgânico, que também você tem uma ciclagem de carbono, de nutrientes para o solo. Ou seja, hoje o Brasil ele importa basicamente 80% dos fertilizantes e a gente está jogando isso aí fora, né? Então, ou seja, você consegue trazer todo esse ciclo aí de uma economia que você garante emprego, garante renda nas cidades, no campo e garante aí uma produção mais sustentável de nossa sociedade, que é isso que a gente está precisando. Eu acho que, infelizmente, a gente teve que lidar com essa pandemia para a gente tomar um baque, para a gente ver que a gente estava no caminho errado. Mas, basicamente, é isso. Obrigado. Obrigada, Felipe. À disposição. Obrigada mesmo, né, pelas suas reflexões. Eu queria ler para todos, né, um comentário do Gustavo no nosso chat. Ele fez assim: em uma analogia muito simplista, o papel dos catadores é tão importante para a economia circular e tão desesperador quanto o papel dos enfermeiros sem recursos e equipamentos durante a pandemia. Só para falar de um tema bem atual. Acontece que não tem vacina que torne o ciclo dos nossos produtos mais sustentável. Achei interessante de compartilhar e agradeço ao Gustavo por esse depoimento e convido, né, uma grande liderança na agenda de resíduos, no propósito e na ação do encerramento de lixão de Brasília, vice-presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e mais muita coisa. Eu ia até ler a sua mini bio, mas eu acho que eu prefiro te ouvir, Kátia, por ser um nome tão importante para a agenda de resíduos no país.
E queria já fazer, né, uma pergunta que eu sei o quanto você teve e conhece, né, a discussão do protagonismo e a situação e condição das mulheres na área de resíduos, mas também sabendo o seu lugar hoje, né, de vice-presidente da ABS, eu gostaria de ouvir um pouco suas reflexões sobre de que forma essa discussão que o próprio Luiz apontou, né, de inserir novas rotas de tratamento de resíduos, de que forma isso pode de fato estar promovendo uma inclusão social de gênero e quais seriam esses espaços profissionais e na área de pesquisa que a participação das mulheres com esse recorte específico de gênero poderia estar sendo fomentado e disseminado e também trazer suas reflexões, né, sobre tudo que foi comentado. Então, já agradeço, né, pela sua participação. Elina, eu é que agradeço, fico bastante emocionada de estar nessa mesa maravilhosa, como a gente aprende o tempo todo. Então, queria te dizer que é uma satisfação enorme agradecer em nome da ABS, sou vice-presidente da ABS-DF, e eu gostaria de, antes de responder a sua pergunta, dizer das mulheres maravilhosas que a gente teve e tem no Brasil, desde a Nízia Floresta, até a Érica Hilton, vereadora de São Paulo, mais votada, é uma figura extraordinária, considerada das 100 maiores influenciadoras negras do mundo, é a nossa querida vereadora, passando pela Carolina de Jesus, a catadora que ganhou o título honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que escreveu o livro Quarto de Despejo, e a Anne e a Adriana me emocionaram muitíssimo nas suas falas, do lugar de onde elas falaram. E nós, como trabalhadoras dessa área, nós temos a obrigação de nos indignarmos, de nos mobilizarmos e de não aceitarmos a situação tal qual ela existe. A situação de profissionais, mulheres e homens, em cima dos lixões, e a falta da gente ter, na realidade, uma capacitação, Elina, você comentou da academia, mas nós temos, a grande maioria dos profissionais não são de nível superior, né? Então nós precisamos das universidades, precisamos de ter bastante profissional com muitas especialidades, mas a grande maioria precisa de capacitação, né? Nós temos cerca de 350 mil trabalhadores braçais na limpeza urbana no Brasil e cerca de 50% é na varrição. E na varrição, quase que 95% são mulheres. E essas mulheres varrem rua deste país, menstruadas, com dor de cabeça, com cólica, e não tem uma instalação sanitária para ir durante o período que está trabalhando na rua, porque uma coisa é você estar na rua e precisar de um banheiro público, que é importantíssimo e historicamente o Brasil não tem. Mas é mais grave porque elas trabalham todo dia na rua, e eles também, os homens e as mulheres. Então, nós temos, conforme a Anne iniciou a fala dela, que é extremamente precário, o próprio Código Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho, quando definiu a profissão de catador, gente, é ridículo, está escrito lá, catador. Profissional que vive sem condições nenhuma de higiene, ao sol e à chuva. Como assim? Catador é um profissional que, pela lei brasileira, pela Constituição Federal, ele tem que ter todos os seus direitos assegurados, tem que ter uma remuneração digna. Não pode existir catador sem remuneração digna. Então, eu li o documento da Priscila, senti falta de falar, olha, no caso do Distrito Federal, ao fechar o lixão, foram feitos 29 contratos. 29, com 1.200 catadores e catadoras, a maioria catadoras, remuneradas. A Anne colocou aí. Quando é que nós vamos ser remuneradas? A lei já obriga. Catador não pode falar, eu ganhei um galpão. Não, ele tem que... Qual empresa privada que se ganhar um galpão vai trabalhar? A empresa privada quer que seus trabalhadores sejam remunerados. Então, precisa de pagar o serviço prestado, porque pela Constituição o saneamento é obrigação do município. Então, se o município tem a obrigação de fazer e tem alguém fazendo, essa pessoa tem que ser remunerada, porque ela está fazendo a obrigação legal que eu estou fazendo. Então, voltando aí à pergunta da Érica, desculpa, Elina, querida. A academia, gente, no Brasil,
Eu não consigo identificar nenhuma universidade que você fala assim, eu quero sair especialista em resíduos. Para quê? Para fazer gerenciamento, para entender de cobrança, para entender da questão da rota tecnológica. Não, você tem cadeiras numa universidade que falam de rotas tecnológicas, cadeira no outro. De gestão praticamente não tem nada, é pouquíssimo sobre gestão. Então, você não entra na universidade para ser médico e depois você faz a sua especialização. Não tem universidade que você entra para ser especialista em resíduos. Você sai catando onde é que tem alguma coisinha para você estudar e você tenta aprender com a vida. E, principalmente, os profissionais da varrição, que tem que ter um curso para aprender como fazer o processo da varrição para não se sentir com dor nas costas. Os catadores que estão na rua, que eu não gosto nem de falar em carrinho, porque isso é uma excrescência. Você querer que um profissional que faz um trabalho que é de obrigação pública tenha um carrinho, subir no morro, descer no morro, carregando um peso absurdo e não tem uma instalação sanitária e não tem uma remuneração pela prefeitura. Então, eu acho que, Elina, a gente precisaria de ter... Você mesma, Elina, começou dizendo assim, são tantas áreas do conhecimento para a gente ter uma solução adequada para os nossos resíduos, porque, Luiz, eu não acho que até não é satisfatória, é absurdamente insatisfatória a relação das pessoas que trabalham contratados pelas empresas privadas, 350 mil profissionais, e catadores que a gente não tem um número exato, porque cada pesquisa dá uma estimativa. Então, são muitas pessoas que estão trabalhando sem nenhuma condição, homens e mulheres. Então, primeiro, a questão da universidade, da academia de formar pessoas, e a mulher que tem na sua vida, assim, uma ligação maior com cuidado, eu acho. Sabe, assim, está sempre de olho em tudo que está rolando e fica assim, essa pessoa chegou agora, será que ela comeu? Aquele ali está com sede? Então, para nós, nessa área de resíduos, que temos tantas atuações em tantas áreas do conhecimento, eu tenho a impressão que nós mulheres temos uma sensibilidade maior para poder enxergar e se colocar no lugar do outro. Sinto muito nossos queridos amigos homens, tem homens também que são extremamente sensíveis, não vou negar isso, tem, e tem mulher que não tem sensibilidade também, mas eu estou dizendo que, no geral, eu sinto que, infelizmente, as pouquíssimas mulheres que gerenciam resíduos no Brasil, e são pouquíssimas que estão na liderança dos serviços de limpeza urbana, a gente tem um pouco mais, historicamente, culturalmente, de cuidado com os outros. E aí a gente olha para o catador, a gente olha para o gari, olha para a varredora, olha para os profissionais que estão trabalhando nas usinas, olha se tem mau cheiro, se o trabalhador está sentindo um odor, etc. Me desculpe a emoção e a demora, Elina. Mas é porque... Kátia, muito obrigada. Eu sempre que eu vejo eventos como esse, me dá a sensação de mandar o tempo ir embora, deixar todo mundo falar e durar e repetir, né? E fazer diálogos e mais diálogos, né? Porque a gente tem muito o que trocar e aprender e implementar sobre essas discussões que a gente está conversando hoje. E a próxima convidada a trazer suas impressões aqui nessa rodada é a Helena Buiz, né, que é engenheira civil pela Universidade de Brasília, com pós-graduação em Gestão e Tecnologia do Saneamento pela Fundação Oswaldo Cruz. Ela é servidora pública federal da carreira de analista de infraestrutura do Ministério da Economia e atualmente está como diretora dentro da Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional. Helena, sei que você, né, tem uma longa estrada na agenda de saneamento, esgotamento sanitário, abastecimento de água e agora resíduos sólidos urbanos. E a gente sabe o quanto o saneamento é um desafio, né, ainda para o nosso Brasil, para os nossos 5.570 municípios. E o saneamento está totalmente relacionado, né, com os indicadores sociais. Então, nesse sentido, eu queria ouvir um pouco das suas reflexões, como a universalização dos serviços de saneamento pode, de fato, contribuir na redução dessas vulnerabilidades sociais e também ouvir um pouco, né, das suas reflexões com o que já foi dito até o momento. Obrigada. Obrigada, Elina, pela apresentação e muito obrigada pelo convite em participar desse fórum super qualificado com essas pessoas, né, tão envolvidos e comprometidos com a agenda de resíduos sólidos. Eu agradeço a oportunidade de estar aprendendo com vocês.
pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Elina, pela oportunidade e pelo convite. Né, cumprimento, né, as palestrantes, né, e os convidados e a todo mundo que está participando, né, desse webinar, nessa discussão tão importante. Bom, em relação à sua pergunta, Elina, em que medida a universalização do saneamento reduz a vulnerabilidades sociais e as outras vulnerabilidades que temos? Bom, está diretamente relacionado à universalização do serviço de saneamento com isso, porque as pessoas o déficit de saneamento, ele está concentrado, né, na população de baixa renda, nas pessoas mais vulneráveis socialmente, em termos de... Se você pega os dados da PNAD, você vai perceber que cerca de 90% do déficit está na população com até 2 salários mínimos. Então, na medida que você trabalha para a universalização do serviço, né, água, esgoto, resíduos sólidos, drenagem, as componentes de saneamento, você está diretamente trabalhando para a redução dessas desigualdades, na medida em que você vai fornecer o acesso integral e universal para toda essa população, né? Então, e além de tudo, o saneamento está diretamente relacionado também com a dimensão ambiental, né, e com a dimensão saúde. Ou seja, né, tem um dado, né, cabalístico, né, que é a cada R$1 que você investe em saneamento, você está economizando R$4 em saúde. Então, na medida em que você também universaliza o serviço, você está deixando de ter gasto com saúde, que você abre um espaço enorme aí para investimentos em outras áreas que têm déficit, além do que você tem dados, né, dos mais variados relacionando a ausência das pessoas no trabalho com problemas de saúde relacionados à falta de saneamento. Então, acho que nessa perspectiva, né, a relação é direta, né, entre a redução da vulnerabilidade, como a própria Priscila colocou na sua fala, né, em relação a essa redução da vulnerabilidade. E, além de tudo, temos também, na perspectiva até do que o Coturato colocou, quando você pensa, né, que a gente tem que caminhar para uma universalização do serviço, na linha do que o Plano Nacional preconiza, que é com toda essa dimensão da gestão dos resíduos levada em conta, né, ou seja, com economia circular, com tratamento de resíduos, você abre um mercado enorme, como o Coturato falou, de mercado de trabalho, para inserção social, né? Então, eu acho que nessa medida também, né, a gente contribui para a redução dessas vulnerabilidades. Se a gente, na perspectiva de que a gente ainda está engateando nesse sentido, porque a gente ainda está muito longe de chegar nesse patamar da universalização e atingindo as metas em termos de tratamento e gestão integrada de resíduos que o plano preconiza, né? A gente tem um mercado enorme potencial. Então, a gente tem que parar de ver o resíduo, né, como um custo, né, e começar a ver ele como um ativo financeiro, né? Então, essa mudança de ver ele como um passivo total e ver ele como um ativo que tem valor agregado, né? Eu acho que a gente passa por nessa medida, né, por fomentar a inclusão e possibilitar esse mercado enorme que a gente vê que a gente ainda está longe, né? A gente está engatinhando, mas que a gente tem que caminhar para isso. Muito obrigada, Helena, pelas suas contribuições e essa visão mais ampla e integrada. Com as falas de vocês, me vinha muito forte um tema chamado Agenda 2030, né? Não sei se todos já ouviram falar, mas a Agenda 2030 foi um grande esforço global. Bom, e quando foi discutido entre várias nações ricas, mediano-ricas, pobres, subdesenvolvidas, enfim, o nome dessa agenda comum para o desenvolvimento sustentável era o quê? Não deixar ninguém para trás, uma transição justa. E no final a gente já está nessa correria da Agenda 2030, ou seja, começou ano passado e tem esses 9 anos para frente. Como promover uma transição justa, né? Mediante tantos pontos, e ainda no âmbito do saneamento que a gente está conversando aqui,
e percebendo que não tem como não tratar os temas de forma integrada, né? Desconsiderar que atuar em resíduos tem benefícios e impactos em todos os outros setores que você possa imaginar. Então, essa discussão é bastante instigante também sobre essa perspectiva. Adriana, já vou te passar a palavra. Eu vi aqui que a gente tem 3 perguntas no chat, então eu já queria ler essas perguntas e talvez, se você se sentir à vontade, você já até comenta essas perguntas. Tem 2 delas que são para o público em geral, que vem da Cláudia, e uma primeira fala assim: o incentivo à compostagem doméstica não deveria ser incentivado e até mesmo promovido? Enxergar o desperdício não poderia ser um mecanismo educativo? Essa é uma pergunta da Cláudia, que também arrebata com uma outra relacionada ao potencial econômico do tratamento de resíduos, né, com também potencial inclusivo. Não estaria faltando políticas públicas na promoção de incubadoras de negócios relacionadas à reciclagem? Esse tipo de ação não teria um potencial de enfrentar esse apartamento de tantos profissionais da reciclagem? Então, Adriana, se você quiser mencionar e refletir sobre essas perguntas, se não, em seguida eu passo também a palavra para os outros colegas, né, que quiserem complementar a Adriana, por favor. Só para complementar aqui, e depois eu respondo para o Culturato aqui, que eu vejo aqui, né, um grupo de mulheres empoderadas, todas formadas, instruídas, né, com carreiras brilhantes, mas a pessoa mais importante dessa nossa reunião é a Anne. Ela é a pessoa mais importante de tudo. Por que ela é a mais importante? Porque é dela, é dali que se parte tudo, é dali que coleta tudo. Nós somos lá em cima, quer dizer, ela vai lá, recolhe reciclagem, e a reciclagem, na fala dela, e ao meu ver, é arte. Eu vejo isso como uma arte. Eu vi um exemplo, por exemplo, a pessoa fala assim, você, já respondendo o Culturato, com o desperdício, transformar esse resíduo orgânico em matéria orgânica. Mas não devemos falar do desperdício? Não devemos falar de quantas pessoas estão passando fome, da crise atual, né? Então, reduzir esse desperdício. Mas a Anne, gente, para mim, ela é a pessoa mais importante de tudo. Você é a mulher super empoderada aqui, a maior de todas. Não é verdade? Vocês não concordam comigo? Kátia, me complementa, me ajuda. Com certeza, é quem coloca a mão na massa. Mas a gente precisa sim elogiar e valorizar, mas precisa de ter ação. Porque você vê tanto filminho falando isso, falando aquilo, mas na hora da ação, é um contrato, é pagar, é fazer valer a lei brasileira que já existe, que exige que seja feito desse jeito. Então, a gente muitas vezes embeleza muito, né, a profissão e fala muito isso, mas falta nossa ação. Tem diversos artistas dos mais fantásticos do Brasil, Eu Sou o Catador, e tem livros sobre catador que não acaba mais. Então, dá uma certa embelezamento na profissão, e é muito importante isso, porque chama atenção, mas o que precisa mesmo é cumprir a lei, pagar esse pessoal, sabe, remunerar adequadamente, porque é legal, é obrigação pela lei brasileira. Então, é muito bonita, é uma pessoa assim, mas é quem sofre muito, né? Quem está no sol, na chuva. Isso é um absurdo a gente admitir. Isso que você diz, a gente, né, são as ações, né? A gente precisa promover. A Anne, ela faz essas ações, né? E ela precisa ser reconhecida, né? Reconhecida e respeitada. E para você não ter vergonha de quando você sai na rua com o seu marido ou sem o seu marido, você é uma mulher incrível. Você é uma mulher incrível. Independente de você estar acompanhada ou não com o seu marido. Entendeu? E você também, Adriana, você é maravilhosa. Você é maravilhosa. A força, porque essa autoestima, sabe? De falar, eu sou e faço e aconteço. Isso é tudo que tem, sabe? Assim, a Anne, assim, você também é uma pessoa linda.
Obrigada, Kátia. Então, eu ia até convidar a Anne para trabalhar aqui com a gente, porque realmente, depois que eu comecei a fazer o gerenciamento dessa cidade em relação a resíduos sólidos, mudou tudo, né? Falta ainda muitos obstáculos, como a inserção, como a inclusão, né, dessas pessoas, mas mudou muita coisa. Ainda uma novidade, né? Falando em mulheres empreendedoras, veio uma mulher agora de Ribeirão Preto para cá, montou uma reciclagem. Ela recicla tudo, gente, tudo. É uma coisa incrível. Tudo, 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 tudo. Ela não deixa passar nada. Então, a gente fez ela fez uma proposta com a prefeitura, né, com o poder público, de catar todos esses lixos, tudo, gente, tudo, tudo, vidro. O meu sonho era que catasse esses vidros, que o povo aqui bebe, mas o povo bebe. Gente, vocês não têm ideia de quanto que esse povo bebe nessa cidade. E o tanto de vidro que tem, eu fico olhando aquilo, me dá vontade de sair catando, e eu fico louco. Então, a gente está com uma parceria com ela sensacional. Eu conheço também uma cidade aqui, Anne, né? Não sei se você está ouvindo a gente, onde as mulheres... Perdão, gente, eu estou ouvindo sim. Desculpa, então. Eu queria até agradecer todos os elogios, estou ouvindo sim, estou aqui presente. Beleza. Tem uma recicladora aqui numa cidade que são só mulheres. Elas coletam, elas separam, elas dirigem o caminhão, tá, querida? Dirigem o caminhão, vão de porta em porta. Então, aqui a gente montou uma associação, a presidente é mulher, a vice-presidente é mulher, a maioria são todas mulheres. E se depender de mim, serão não, elas vão ser reconhecidas. Aqui, elas vão ser reconhecidas, né? Pelo menos, eu não posso, talvez, mudar o mundo, mas pelo menos um pedacinho, aqui, elas vão ser reconhecidas. Não vão passar, tem que passar por mim primeiro, para falar de alguém, se falar assim, não vai remunerar. Vai sim, está escrito aqui... Você vai cumprir e pronto, acabou. Se não é, então não vai fazer parte do quadro, ok? E você, eu queria até aproveitar o adendo para falar que isso é muito importante, sabe? Isso é de extrema importância, esse pensamento e essa atitude, porque até dentro de cooperativas assim, é muito normal você ver mulheres trabalhando na esteira, sabe? Mulheres trabalhando... geralmente assim no nível mais baixo, aí vai chegando no presidente, chegando na parte administrativa, você não vê a presença de mulheres, sabe? Então você pode vir para cá. Infelizmente. Então, assim, é muito importante essa atitude de empoderamento. Gente, eu agradeço, essa discussão tá super excitante, assim, mas a gente tem uma última etapa aqui, né, que é uma etapa que eu espero que a gente responda algumas das indagações que foram colocadas no chat aqui, e o que foi muito comentado pela Adriana, pela Kátia, pela Anne, botar a mão na massa, o que a gente pode fazer para sair do diálogo e dar um passo à frente. A Adriana já colocou algumas coisas, Kátia já colocou algumas coisas, e eu queria chamar a Mariana para fazer uma breve apresentação, que ela é fruto daquela nota conceitual que eu comentei com vocês, né? Do que já vem sendo feito a nível municipal, né, para promover a redução da vulnerabilidade social, para promover a inclusão de gênero nas discussões. E aí eu vou passar a palavra para a Mari e depois a gente faz um último fechamento, tá bem? Bom, então eu sou a Mariana Silva, né, eu sou assessora técnica em projetos aqui pela GIZ, eu trabalho com gestão de resíduos sólidos há 5 anos. E eu vou apresentar aqui para vocês, vou tentar ser breve por conta do nosso tempo, um pouco dos exemplos, né, de recomendações que a gente levantou nesse documento, nessa nota técnica, né, e criar uma conexão mais clara, né, do que é possível fomentar na gestão de resíduos municipal, principalmente, né, o foco, que também a gente fomente a gestão de resíduos, também considera esses aspectos sociais e de gênero, né. Eu acho assim que o ponto de partida é entender que os municípios eles não são responsáveis por tudo isso, né? Sozinhos. É importante reconhecer que existem limitações de atuação de recursos, né, desses municípios, e com isso é indispensável, né, as parcerias. Parcerias entre os governos locais conectados com o setor privado, sociedade civil, comunidade científica, né? Tudo isso com o intuito de fortalecer a agenda de resíduos.
e essa pauta. E o que os municípios, então, podem fazer, né? Acho que o primeiro ponto é pensar na elaboração de planos e políticas municipais que considerem essas abordagens interseccionais, né? Priorizar os planos municipais, né? Garantir que as comunidades mais vulneráveis sejam atendidas, elaborar planos municipais de forma participativa e transparente, né? Aqui só do município considerar nessas audiências públicas, né? Convidar os grupos da sociedade civil que trabalham com essa pauta, né? Eles podem trazer boas ideias porque eles estão na frente dessas discussões, né? Entendem essas necessidades. Então esses grupos também podem ser das academias, né? Que podem elaborar de repente fica responsável por fazer um levantamento de dados, né, elaborar alguma questão específica da necessidade desses municípios. Inserir metas, né, como a Helena comentou, da Agenda 2030, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Existem metas específicas sobre desigualdade de gênero e igualdade, né? E criar planos que promovam a economia circular, né? Aqui a gente está falando desse olhar integrado, né, do conceito da economia circular, mas que ele, além de mapear o olhar integrado da gestão de resíduos, ele ainda considere considera essa questão da vulnerabilidade social, né, a questão de dados que ainda são ineficientes, né, ele conheça quem são as pessoas que atuam na área de resíduos, né, para profissionalizar, se regulamentar. Então, acho que aqui já seria um novo conceito de economia circular integrando tudo isso. Os municípios também devem, né, participar de redes, fóruns e se consorciar, né? É um ponto bem importante. As prefeituras, elas podem ser signatárias de iniciativas que apoiem metas de neutralidade climática, que buscam elaborar compromissos específicos para o setor de resíduos. Elas também podem promover essa discussão na interseccional de forma regionalizada, né, como é previsto no Marco do Saneamento. Aproveitar essas redes, os municípios, né, dos consórcios podem trocar experiências e fomentar essas discussões, né, criar mais esses espaços. E aderir a redes que já existem, né, como a Frente Nacional dos Prefeitos, também é um espaço para impulsionar essas discussões. E apoiar também a rede específica de mulheres, né? Mulheres empreendedoras, pesquisadoras do setor de resíduos, né? A gente conhece já algumas redes, né? Como a Rede Mensol, Mulheres na Infra, Mulheres no Saneamento e Resíduos, né? Da ABS. Existem algumas redes já que já estão fomentando, né? E criando esses laços entre mulheres também. Além disso, né? Os municípios também podem apoiar o setor privado, né? Como que a gente atrai o setor privado para que ele gere mais oportunidades de emprego e renda? Nesse sentido, investir na isenção de impostos para as empresas que adotem medidas eficazes, né? Por exemplo, como empresas que se comprometem com a logística reversa e considerem a contratação de pessoas seguindo algum critério de vulnerabilidade social. Apoiar a criação de negócios regenerativos, né? Fomentar negócios de impacto de startups lideradas por mulheres, que promovam soluções inovadoras para a gestão de resíduos. Apoiar e incentivar a criação e formalização de cooperativas e microempresas que atuam no setor de resíduos, com esse olhar cuidadoso para as mulheres, pessoas negras, periféricas, que são lideranças, né? Mas precisam de apoio para se desenvolver. E os programas de capacitação, né, que captem o maior número possível de mulheres e jovens. Aqui, né, como a gente bem falou sobre a questão específica da gestão de resíduos orgânicos, que é a maior parcela da combustão dos resíduos, né, como a gente já falou aqui, e é extremamente importante, né, também a gente falar sobre a questão da insegurança alimentar, né, que a gente não vai nem conseguir abarcar essa discussão de tão ampla que ela aqui nessa discussão hoje, mas os municípios eles podem contribuir sim para promover e ampliar a segurança alimentar, para reduzir o
desperdício de alimentos. E criar políticas específicas de compostagem, né? Realizar campanhas educativas junto a grandes geradores de resíduos. Então, tem muitas ações que os municípios podem fazer nesse sentido. Agora, estou falando muito rápido, né, gente? Desculpa. Eu vou passar aqui agora para alguns exemplos de boas práticas, né, que já existem. Mas aqui é só uma pincelada mesmo da gente ver o que tem por aí. Eu acho que existem muitas boas práticas que não estão mapeadas e que a gente até gostaria de saber mais, mas eu vou colocar né, de todas essas recomendações aqui que eu passei, alguns exemplos que já existem. Aqui tem uma boa prática de Goiânia, que é um projeto, uma iniciativa Recicle Mais, Pague Menos, onde os moradores fazem o descarte correto e recebem um desconto no IPTU. Nós temos também o projeto Recicla Verdinho, que é lá de Campo Verde, do Mato Grosso, que promove educação ambiental nas escolas para os estudantes do quarto e quinto ano. Então, eles criaram uma moeda, um dinheiro verde, que pode ser utilizado né, com a troca desses recicláveis, e eles utilizam esses produtos, né, para comprar produtos da agricultura familiar, né? Então, está tanto favorecendo a questão da gestão de resíduos, quanto trazendo alimentos de qualidade e apoiando também essas famílias que produzem esses alimentos. E também esse programa de São Paulo, que ele combate também o desperdício e a perda de alimentos, né? Então, esse programa tem 3 eixos principais, que é a distribuição de alimentos saudáveis e próprios para consumo humano antes que eles sejam descartados, e a capacitação e reinserção no mercado de trabalho de pessoas que estão desempregadas em situação de vulnerabilidade social. E também eles, né, os restos os alimentos que não são reaproveitados, né, eles destinam para reciclagem, né, em pátios de compostagem. Aqui também uma iniciativa muito interessante, que é desde 2012, na verdade eu não sei o tempo, mas já tem bastante tempo, que é a Revolução dos Baldinhos, né, que ela é focada na gestão comunitária dos resíduos orgânicos e na agricultura urbana. Esse projeto ele já reciclou mais de 1.200 toneladas de resíduos orgânicos e contribui para a produção de alimento para mais de 1.600 famílias. E aqui também boas práticas voltadas para o empreendedorismo, né, que é uma das ações também que a Anne, que está aqui com a gente, trabalha, né, e colabora, que é o movimento Pimp My Carroça, que atua desde 2012 para tirar catadores e catadoras de materiais recicláveis da invisibilidade e aumentar a sua renda por meio da arte, sensibilização, tecnologia e participação coletiva. Esse movimento ele lançou uma série no YouTube, né, que chama Cataflix, vocês podem depois procurar, com catadores e catadoras sobre a reciclagem, sobre o dia a dia desses profissionais, né, um pouco do que a Anne compartilhou aqui com a gente. Também foi criado um aplicativo que é o Cataqui, que busca aproximar o gerador de resíduos, né, a esses profissionais de reciclagem. E por último, a gente tem outro exemplo aqui que é uma OCIP, né, que é uma organização da sociedade civil de interesse público, que atua como agente integrador entre prefeituras, empresas e catadores para atender a Política Nacional de Resíduos e o Marco Legal de Saneamento. Eles capacitam as prefeituras sobre a adequação das políticas, capacitam também os captadores e catadoras para que eles se qualifiquem como empreendedores coletivos e se organizem em cooperativas, e também atuam junto às empresas que trabalham com logística reversa. Essa foi a última fala aqui do nosso diálogo. Mari, muito obrigada. Só para compartilhar com vocês, pessoal, aí foi uma amostrinha, né, de várias recomendações, identificações de práticas que a gente também investigou, mas a gente queria, né, dar algumas inspirações no final do nosso diálogo também, do que está sendo feito, né, para a gente não sair
surfando na teoria. A gente, no tempo, a gente estaria agora cravando para terminar, né? Mas eu queria, se vocês me permitirem, quem não puder ficar, super entendo e já peço desculpas, né, por esses próximos 5, 10 minutos de atraso, mas tem uma pergunta que foi feita aqui no chat pela Má Valente, que ela é do Rio de Janeiro, socióloga pela UERJ, presidente do Instituto Reciclantes, que trabalha com redes periféricas de coleta seletiva no Rio de Janeiro, e é especialista em pesquisa de campo e da história cultural do lixo. Ela fez uma pergunta aberta para os nossos convidados e que eu gostaria até de pedir a licença tanto para a Má Valente como para os nossos convidados, para ela abrir o microfone e fazer a pergunta, e aí quem quiser se pronunciar da nossa roda de discussão, se pronuncia e eu prometo que a gente encerra. E aí quem não puder continuar, eu também super entendo e já peço desculpas por isso, mas por favor, Má, se você se sentir à vontade de abrir seu microfone e fazer a pergunta. Elina, você não poderia ler? Eu posso ler, só que eu acho que o entendimento não vai ser tão bom quanto ela perguntasse, porque eu confesso que eu achei uma pergunta um tanto quanto complexa. Mas, Má, vai tentando fazer sair o som e eu vou lendo, e aí assim que sair você fala, por favor. A pergunta é a seguinte, gente. Vocês acreditam que as metas de encerramento de lixões e aumento do número de toneladas de recicláveis, elevando o degrau de aproveitamento do resíduo do Brasil no mundo, além da latinha, pode passar longe da partilha do conhecimento técnico independente de esfera do gênero e do ensino formal? Eu gostaria. Por favor, Kátia. Enquanto isso, Má, não desiste, por favor, vai tentando fazer funcionar aí. Você também havia feito uma pergunta sobre compostagem caseira, sobre incubadora de negócios e agora sobre a possibilidade de fazer o cumprimento das metas independente da esfera de gênero e do ensino formal. Sobre a compostagem caseira, eu acho fantástico, acho importantíssimo. Primeiro, é melhor não gerar tanto orgânico, mas claro, tem as cascas e tal, mas precisa de uma campanha muito forte e a gente trata a educação no Brasil de uma maneira muito singelinha, de fazer uma palestrinha numa escolinha, e tem que ser algo assim, com um perfil realmente político mesmo, dos gestores públicos envolvidos e que incentivam, exemplo de algumas cidades brasileiras que estão conseguindo. A incubadora de negócio é a mesma coisa. Um país que não cria, que não trata de fazer novos negócios, que não pesquisa, não vai ter saída, porque a gente não pode ficar sempre naquilo que foi feito historicamente. E agora, a mais difícil, mais complexa, eu diria que a resposta seria não. Eu acho que o ensino formal é fundamental, mas é fundamental. E nós temos que ter isso nas nossas disciplinas escolares, desde o prézinho e de uma forma bastante séria até a academia, com disciplinas extremamente detalhadas sobre o processo. Então, a minha resposta para você é não. É importantíssimo o ensino formal também. E sobre a questão de gênero, é muito difícil. Eu acho que a gente precisa, também seria um não. A gente precisa de evoluir mais na questão da mulher má. A gente, geralmente, são as pessoas que fazem um trabalho da gestão do lar, né, de forma, não só, claro, tudo que eu estou falando aqui, quando a gente generaliza, a gente não está sendo séria, porque tem vários homens que fazem um trabalho também da gestão do lar muito importante. Mas, principalmente no Brasil, essa gestão é feita pela mulher. Então, eu te responderia que ao largo do estudo formal e ao largo de trabalhar a questão feminina, a questão de gênero, nós não vamos conseguir evoluir muito não, Mar, na minha opinião. Obrigada. Obrigada, Kátia. Bom, gente, tiveram outras perguntas aqui. Tem uma com relação especificamente a empregabilidade, que é, do ponto de vista de vocês, o que é preciso para fazer gerar mais empregos através do tratamento de resíduos no país.
Então, eu abro a nossa roda de discussão para as últimas impressões e prometo encerrar a discussão de hoje à noite. Alguém gostaria de falar sobre isso? Deixa eu começar, então. Eu acho que hoje foi uma oportunidade muito boa da gente um pouco refletir sobre a nossa atualidade na gestão dos resíduos, né? Hoje a gente tem a grande empregabilidade focada em um trabalho que basicamente não é reconhecido, né? Então, a partir do momento que o poder público ele traz para si essa responsabilidade de realmente realizar um tratamento, pensa que hoje, por exemplo, segundo o Plano Nacional de Resíduos, 0,3% dos resíduos orgânicos são compostados ou metanizados e 7% dos recicláveis são realmente recicláveis. Ou seja, e isso aí está na mão, ou seja, o Estado basicamente não está fazendo nada para isso, né, acontecer. Então, a partir do momento que a gente traz o Estado para dentro, que a gente profissionaliza esse setor, que a gente traz realmente um olhar de vamos fazer uma mudança, de vamos trazer aí um projeto estruturado, a taxa de empregabilidade ela é muito alta. Porque quando a gente sai da disposição e a gente entra no tratamento, a gente deixa de simplesmente jogar o lixo no buraco, vamos dizer. A gente pega, a gente trata o lixo, a gente estava tendo uma discussão ontem na Unida, ou seja, você tem que trabalhar o lixo como um material, aí você passa a ver o que tem ali dentro desse seu montante, você não trata ele como uma massa. Então, a partir desse momento, você começa realmente a ter um grau de empregabilidade muito forte, porque jogar no buraco é muito fácil, a gente sabe. Joga, enterra, finge que o problema acabou, e ali o problema está começando. Agora, a partir do momento que você traz para uma central, que você joga orgânico para cá, reciclável para lá, orgânico gera gás, orgânico gera composto, reciclável separa em PET, PAD, PP, metais, vidro. Olha a cadeia de empregos que você gera. Olha a economia circular que começa pelo descarte. Ou seja, você traz, você não está descartando, você está reaproveitando todo esse seu material. Então, isso é uma taxa, isso traz uma taxa de geração de emprego, isso traz e um emprego formal, um emprego aí reconhecido muito forte. Então, isso é muito importante a gente pensar que o tratamento de resíduos de uma maneira realmente pensada e trabalhada a nível Estado, isso você faz com que a gente tenha aí uma inclusão social muito forte, seja de gênero, seja de raça, ou seja, porque aí você consegue trabalhar com várias políticas públicas de inclusão social de várias partes da sociedade que estão hoje em situação de vulnerabilidade. Então, não tenho dúvida que essa transição do descarte para uma economia circular, uma economia de baixo carbono, vai trazer muitos benefícios aí sociais e ambientais para a nossa sociedade. Gente, posso complementar? Sim, por favor, Adriana. E também respondendo a Mariana. Eu acho muito importante, sim, o que vocês disseram, para a Mariana também, falando do poder público, né? Trazer o poder público, trazer o Estado para fazer essas ações. Depois a Mari entrou nas boas práticas, já eu gostei mais. Mas o importante, uma experiência que eu tenho como município, para falar para vocês, são as atitudes e ações. Porque eu não esperei o poder público para nada disso. Hoje eu desativei o lixão, lógico, com a ajuda do poder público, né? Eu montei uma
um galpão de reciclagem. Eu tenho parceria com pessoas que recolhem os pneus, eu tenho parcerias com pessoas que recolhem pilhas e baterias, eu tenho parcerias com pessoas que recolhem lixo eletrônico. Então, eu corri atrás disso tudo. Eu não esperei nada do poder público. Então, são essas atitudes, essas ações que fazem e podem também circular a economia, né? Então, eu acho que precisa mais disso, porque é muito legal, né? Tentar. É difícil, gente, é difícil trazer o poder público, é difícil, muito difícil priorizar essas ações, então eu não espero, nunca esperei. Fui lá e fiz, e hoje está tudo dando certo, e era isso. Obrigada, Adriana, obrigada imensamente por a sua força, né, pela sua ação. Eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer novamente a cada um de vocês convidados hoje para essa roda de discussão, a cada um participante que disponibilizou parte da sua noite e parte de um tempo maior do que o previsto, né, para estar aqui com a gente até o final. Eu acho que a gente hoje começou, né, a tocar em pontos que são tão fundamentais que eu acho que emocionaram todo mundo, né? Que mostra um pouco mais da nossa humanidade e da possibilidade da gente transformar também, né? Com a empatia, com a identificação. E quando dói, eu acho que a dor é uma emoção que pode também ajudar a gente a ação. Então, eu agradeço muito Anne, Helena Buiz, Adriana, Mariana, Helena Kátia, Luiz Felipe Culturato, Priscila, e se eu pudesse ler, leria o nome dos outros 20 e tantos participantes que ainda ficaram aqui até agora. Muito obrigada por isso. Se vocês tiverem contribuições, quiserem mandar por e-mail para a gente falou que tem essa nota conceitual inicial, com algumas reflexões, então a gente pretende incorporar mais pontos de vista, mais críticas, mais complementos, e será um prazer, né, poder, quem assinou a lista de presença, a gente vai estar se comunicando com vocês em breve para outras iniciativas. E muito obrigada, desejo uma ótima noite para todos vocês. Obrigada a todos e todas. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Obrigado. gente. Boa noite. Tchau, Kátia, um beijo. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Tchau. Boa noite para todos. Vocês são incríveis. Maravilhosa, Anne. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, até mais. Até a próxima, hein? Vamos discutir. Tchau, gente. Tchau.